Olá, bom dia. Vamos estudar aqui agora hoje os pilares de extremidade. Vou apresentar para vocês dois exemplos numéricos. Na apostila tem mais dois e eu solicito que vocês olhem o exemplo 3 e o exemplo 4. Depois, na sequência, o próximo vídeo, eu vou mostrar exemplo numérico de pilar de canto. Vou apresentar também um ou dois exemplos. E lá no final da apostila, nós temos alguns exemplos numéricos de pilar de uma edificação, onde aí eu estendo, um pouco mais aí o conhecimento, mostrando o detalhamento da armadura, mostrando a especificação dos estribos. Lá nessa parte final, eu vou apresentar pelo menos um exemplo numérico de cada um desses três tipos de pilar: o pilar intermediário, o pilar de extremidade e o pilar de canto. Então, nós temos aí vários exemplos numéricos para estudarmos ainda. Por exemplo, 2 aqui de extremidade, 2 de canto e no edifício mais 3, um de cada tipo. Então nós temos aí uns 7 pilares ainda, 7 exemplos numéricos para nós estudarmos. Antes de nós iniciarmos aqui o primeiro exemplo de pilar de extremidade, eu queria mostrar para vocês o livro que eu tinha comentado, do professor Fusco. É este livro aqui, ó, Estruturas de Concreto, Solicitações Normais, tá? É o livro de 1981. É um livro clássico hoje, eu considero. Ele mostra toda a flexão composta normal, aquela formulação que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, que estão aí na apostila. Eu tomei como base algumas biografias, mas principalmente aqui o livro do professor Fusco. E ele tem também o cálculo de viga, a flexão simples, tem seção retangular, seção T, como nós aprendemos lá em concreto 1, e tem também os pilares. Tem bastante assunto de pilar aqui. Tem outros livros, outros textos bons também sobre pilares, mas esse é um livro clássico, tá? Muito bom. Eu recomendo aí para quem desejar aprender mais, estudar mais as estruturas. Além de que também o professor Fusco tem outros vários livros sempre de excelente qualidade. Um professor que contribuiu bastante com a engenharia de estruturas nacional. Bom, vamos aqui para o item 15.2, pilares de extremidade. Nós vamos tomar como dados comuns em todos os 4 exemplos aqui na sequência o aço CA50, que tem FYD de 43,5 kN por centímetro quadrado, a distância de linha 4 centímetros e os coeficientes de ponderação γC do concreto, γF das ações 1,4, γS do aço 1,15. Exemplo 1. Para o pilar mostrado na figura 103, calcular a armadura longitudinal necessária. Esse exemplo é semelhante àquele encontrado no livro do Fusco, como eu acabei de mostrar para vocês, mas eu alterei o concreto do C15, que hoje já nem podemos mais utilizar com fins estruturais. Naquela época podia, na década de 80, os concretos mais comuns eram o C15 e o C18. Eu alterei para o C25 e a largura do pilar também de 25 centímetros, eu diminui para 20 centímetros a largura aqui, HX, tá? São conhecidos. O concreto, então, C25, a força normal NK 1110 kN, representa 111 toneladas força. Vejam aqui o nosso pilar. Seção transversal HX, a largura 20, o comprimento HY 70 centímetros, de acordo com a posição do pilar aqui na planta de forma. 2 vigas apoiadas nesse pilar. Nós temos na direção aqui X, devido à viga V1 que não é contínua sobre o pilar, e nós temos os momentos de primeira ordem nessa direção, de mesmo valor, mas sinal diferente. Veja aqui, eu considerei aqui no topo, por exemplo, o momento MA, 2.170 kN vezes centímetro positivo. E na base do pilar, tá vendo?
A e B, topo e base do lance. Então na base o mesmo momento, mas chamando ele de M1dB na direção X, 2000 menos 2170 kNm. A curvatura que nós vamos ter nesse lance de pilar devido à flexão proveniente do momento de primeira ordem M1, que está representado aqui novamente, os dois momentos, em A e negativo em B. A seta dupla indicativa desse momento fletor, que é assim, né? E a excentricidade E1x devida a este momento de primeira ordem M1. Nós temos seção transversal 20 por 70, como já comentei, e o comprimento equivalente ou de flambagem nas duas direções, x e y, o mesmo valor, 280 centímetros, porque o pilar tem travamento no topo e na base, nas duas direções, x e y. Se nós relembrarmos, olhando aqui na página 59, que já explicamos para vocês, nós vemos aqui, né, a excentricidade de primeira ordem é 1, que é o momento fletor dividido pela força normal, que é essa excentricidade aqui, que nós vamos calcular na sequência. O momento de primeira ordem dividido pela força normal, tá? E vejam aqui a configuração do pilar de extremidade, que é aquele onde uma viga não é contínua sobre o pilar, como nós fizemos, né? Existe um engastamento elástico entre a viga, esta viga e o pilar. Existe flexão no pilar na direção da viga não contínua. E o pilar de extremidade, ele pode ter, por exemplo, no caso, pilar retangular, pode ter essa configuração, a viga não contínua na direção do comprimento do pilar. Nós podemos ter também o pilar aqui assim, com a viga não contínua na direção da sua largura, que é o nosso caso daquele exemplo que vamos iniciar, o exemplo 1, né? Tá certo? Ó. Então também isso pode acontecer, dependendo aqui da posição do pilar na planta de forma. E a excentricidade E1, obviamente, é na direção da viga não contínua com o pilar. E nesses pilares surge na direção da viga não contínua com o pilar, como mostrado nessa figura 64 da página 60, vocês podem olhar depois em casa. Aqui está o pilar de extremidade, a viga não contínua sobre o pilar, o tramo extremo. Então existem aqui os momentos fletores, como se nós pensarmos que existe um momento fletor aplicado neste nó. E esse momento propaga-se, parte para a viga, parte para o lance superior e o lance inferior também do pilar. De tal modo que na propagação aí de momentos fletores, pilar e vigas dos pavimentos formando um pórtico, nós vamos ter aqui esses momentos fletores. E como eu tinha explicado para vocês, se esses pavimentos I mais 1 e I menos 1 são pavimentos tipos, esses momentos que se propagam para baixo, o inferior, e para o lance de cima, o superior, eles serão iguais, e devido à propagação, o momento total, no topo e na base, é o próprio momento inferior ou superior, mais a metade dele mesmo, né? Se eles são iguais, mais metade dele mesmo. Nós colocamos, de modo geral, a armadura simétrica no pilar, de tal modo que essa armadura resista tanto a este momento fletor, quanto a esse momento fletor também nessa direção, né? Voltando aqui no nosso exemplo, vejam, se você já pensar qual será a direção crítica do pilar, a direção X ou Y, que conduzirá provavelmente à armadura final do pilar. De modo geral, nos pilares retangulares de edificações, a armadura ou direção crítica, de modo geral, resulta na direção da largura do pilar, por causa daquela questão da flambagem, na direção de menor rigidez ou na direção de maior esbeltez. Então a tendência desse pilar é dele flambar aqui, nessa direção relativa ao eixo X ou ao lado HX, que é a largura. Nós vamos ter momento de segunda ordem na direção X, proveniente desse deslocamento lateral do pilar, a flambagem.
E, além disso, também temos ainda os momentos fletores de primeira ordem na direção x, que vão se somar ao momento de segunda ordem M2dx. Então está bem claro que nós vamos ter a direção x como crítica. E aí, também você pode visualizar que o momento total mx, assim, nessa configuração, vai exigir, de uma forma mais racional, uma armadura mais econômica, colocada aqui nessas duas faces maiores do pilar. Tá? Aqui assim. Né? Esta é a armadura mais racional, mais econômica. E não aquela que se você distribuir a armadura aqui nas faces menores, não é lógico para esta flexão, seria para esta flexão, né? Tá certo? A resolução. Seguindo aquele roteiro, primeira coisa, vamos calcular os esforços solicitantes. A força normal de compressão ND. Nós temos como sendo o γN vezes o γF e NK. O γN é um coeficiente de ponderação adicional, como já mostramos, está na tabela 6. Se a largura do pilar for 19 centímetros ou maior, o γN é 1. Você olha na tabela 6. Se a largura do pilar estiver compreendida entre 14 centímetros, que é a menor largura possível, e 18 centímetros, o γN é um parâmetro maior do que 1. Como o nosso pilar é 20, então γN é 1. 1, o γF 1,4, NK 1110, portanto, a força normal de cálculo ND 1554 kilonewtons, né? Aqui é força normal, tá? E esse γN, realçando, olha, coeficiente de ponderação adicional, ele deve ser considerado no cálculo dos esforços solicitantes, de ND, dos momentos fletores, todos que nós tivermos. Mas aqui nós já estamos apresentando ele já majorado, valor de cálculo, tá vendo? M1D. Então já está majorado pelo γF e o γN 2170, como apresentamos, que estão aqui desenhados, olha. Nesta figura 104, aqui nós temos o pilar de extremidade que estamos calculando, a viga V1, estamos calculando esse lance aqui, onde a viga V1 se apoia, e existem aqui então os momentos fletores de primeira ordem, que estão aqui desenhados, olha, 2170 e menos 2170, tá? Estamos mencionando esse lance. O valor positivo é o MA. Aqui a extremidade, o topo é a extremidade A base é B. E vamos ter uma seção intermediária C. Nós temos aqui o cálculo da excentricidade de primeira ordem na direção X, tanto no topo quanto na base o valor é igual, porque o momento fletor ele é igual, só muda o sinal, mas como nós mostramos aqui, olha, resulta 1,40 centímetros, positivo no topo e negativo na base. Mas como nós vamos fazer a armadura simétrica, como eu falei, então a armadura atende a ambos os momentos fletores. Índice de esbeltez, item B. Lambda x e lambda y. A equação é 3,46 Lx sobre hx para lambda x. E Ly sobre hy para lambda y. Substituindo os valores, Lx e Ly são iguais a 280 centímetros. Hx, como nós mostramos aqui, hx 20, hy 70. Não pode errar isso. 20 para x, 70y, nós temos 48,4 para lambda x, supera 35, podemos dizer então que é um pilar medianamente esbelto na direção x. E 3,8, um pilar curto na direção y. Conclusão, esse pilar classificamos como medianamente esbelto. E temos aqui que o lambda máximo, 48,4, deve ser menor ou igual a 90,
para podermos aplicar os processos simplificados no cálculo da armadura, como vamos ver na sequência. Então, ok. O momento fletor mínimo nas duas direções, vamos substituir ND por 1554 e vamos substituir o H por HX para a direção X, 20 centímetros, e depois o HY, 70 centímetros para a direção Y. Veja aqui como nós estamos aplicando nesta equação a força normal de cálculo, ND, o momento fletor que vamos obter de primeira ordem mínimo é já um valor de cálculo, por isso essa notação D. Obtemos na direção X, na direção da largura do pilar, 3.263 kN vezes centímetros. E a excentricidade de primeira ordem devido ao momento fletor mínimo na direção X, dividindo o momento pela força normal, ambos valores de cálculo, 2,10 centímetros, que é esse valor aqui, 2,10, a excentricidade mínima, tá certo? Nós vamos fazer o cálculo desse pilar com as duas considerações que a norma permite, nos processos simplificados. A consideração do momento fletor mínimo e depois a consideração com a excentricidade acidental. E aqui está o momento fletor mínimo na direção Y. Simplesmente substituímos H por HY, o comprimento do pilar 70, resulta o momento 5.594 na direção Y. E a excentricidade de primeira ordem devido ao momento fletor mínimo na direção Y, 3,60 centímetros. Como nós já havíamos comentado, a direção crítica desse pilar será a direção X, né? A direção X, relembrando aqui, ó, direção da largura do pilar, relativa aos 20. Vamos memorizando aqui os valores na direção X que serão cruciais. O momento mínimo na direção X, 3.263. A excentricidade E1x mínimo, 2,10. Esbeltez limite. Nós vamos calcular o lambda 1x e lambda 1y, compararmos com os índices de esbeltez na direção X e na direção Y, para nós verificarmos a necessidade ou não de considerar os efeitos locais de segunda ordem. E é de se esperar que na direção da largura do pilar, X, nós vamos, confirma aqui, considerar os efeitos locais de segunda ordem. Então vamos calcular E2x e M2dx. Como que fazemos isso? Nós vamos calcular o lambda 1, a equação, e o lambda 1 tem que estar compreendido entre 35 e 90, tá? Na direção X, nós temos o momento fletor de primeira ordem, que está aqui, MA e MB. Nós vamos considerar o momento fletor de primeira ordem maior, seja na base ou no topo. Nesse caso, eles são iguais, mas no segundo exemplo, eu fiz os dois momentos diferentes, para mostrar como é que nós calculamos o lambda 1 e que consideramos a extremidade com o maior momento fletor. No caso, nós chamamos de MA. Eles são iguais, 2.170. A excentricidade correspondente de primeira ordem para esse momento é 1,40. O momento fletor mínimo é 3.263. Então, como esse momento de primeira ordem, o maior, 2.170, é menor do que o mínimo na mesma direção, nós temos que o alfa B é igual a 1. Alfa BX igual a 1. Tá? Já mostrei isso para vocês nos exemplos numéricos do cálculo do pilar intermediário. A regra é essa. O momento maior, MA, é menor do que o momento mínimo? Sim. Então, alfa B é igual a 1. Eu vou fazer no outro exemplo, o segundo, vai resultar o momento MA maior do que o mínimo. Então, nós vamos calcular o alfa B, ao invés de adotar igual a 1, como é esse caso, tá bem? Se nós substituímos os valores aqui na equação do lambda 1, o
que acontece? Vamos colocar a excentricidade E1, 1,40. É na direção X, portanto, HX, 20, a largura do pilar. Alfa BX, 1. Aqui está, 1. Então, resulta 25,9. O mínimo é 35, portanto, o lambda 1x, o mínimo 35. Na direção Y, a direção vertical do pilar, nós não temos flexão de primeira ordem, não temos momento de primeira ordem. Portanto, não tem momento de primeira ordem na direção Y, é 0, é menor que o mínimo, E1y é igual a 0 e alfa B, y é 1. 0 de excentricidade sobre o lado HY70, alfa B é 1, resulta 25, no mínimo 30. Ambos então são 35, tá bem? Agora fazemos a comparação. Temos o lambda x, 48,4, é maior do que o 35. Vamos considerar os efeitos locais de segunda ordem na direção x, como eu havia comentado. Na direção y, o pilar é curto na direção y, de modo que nós não precisamos considerar a segunda ordem na direção y, tá bem? E aquilo que eu havia comentado está escrito aqui, olha, em pilares retangulares correntes, né, os mais comuns, geralmente há necessidade de considerar apenas a direção da largura do pilar, onde ocorrem os efeitos locais de segunda ordem e os momentos de primeira ordem podem ocorrer ou não nessa direção, né? No pilar desse exemplo em particular, submetido a momento fletor de primeira ordem relativo à largura da seção transversal, bem como ao momento de segunda ordem M2dx, é suficiente apenas a análise da direção x. Como eu havia comentado, a direção x é crítica, a largura do pilar, a direção de maior esbeltez. Porém, os cálculos serão feitos também para a direção y com fins didáticos. Nesse instante, se você tem absoluta certeza de que uma direção é a crítica, você pode direcionar o cálculo da armadura do pilar para aquela direção crítica. No caso de um pilar onde não haja essa certeza quanto à direção crítica, não tem problema nenhum, faz o cálculo, todos os cálculos, inclusive a armadura, para ambas as direções. E a armadura maior será aquela escolhida final para o pilar. Vamos dar sequência, item E, cálculo do momento fletor total e da armadura. Nós vamos fazer aqui o cálculo mostrando, desenhando os diagramas de momentos fletores e depois vamos desenhar as excentricidades também. Você pode escolher, você pode fazer só desenhando os momentos fletores, pode fazer o cálculo não desenhando o diagrama dos momentos fletores e sim desenhando as excentricidades. Ou pode não desenhar nada e fazer o cálculo diretamente pela equação que a NBR 6118 apresenta, como eu vou colocar mais à frente. Então você escolhe aquele procedimento que, com segurança, te possibilita calcular a armadura final correta de um pilar, tá bem? Com os diagramas de momentos fletores, vamos aplicar o método pilar padrão com curvatura aproximada, onde nós temos para a direção x, vamos calcular o E2x e depois o M2dx. Primeiro precisamos do valor adimensional, o Ni, porque o Ni entra aqui no 1 sobre R, ó. O Ni, ND sobre a CFCD. ND é a força normal de cálculo, 1554. AC, área da seção transversal do pilar, 20 por 70, 1.400 centímetros quadrados. O FCD, o FCK, em kN por centímetro quadrado, dividido pelo gama C 1,4, 0,62. O Ni. Como eu já disse, o Ni você não pode errar essa conta, confere. E a curvatura aproximada na direção X, por que direção X? Que é onde nós vamos considerar o efeito local de segunda ordem. Vamos substituir na expressão aproximada H por HX, a largura do pilar. Está aqui, ó, direção X que nós estamos fazendo. Direção X, HX, 20. 20, não pode errar aqui, tem aluno que erra, põe 70, vai errar.
Substituindo os valores, temos aqui 2,23 vezes 10 a menos 4, tem que ser menor que 0,005 dividido por h. Direção x, hx, a largura 20. Resulta 2,5. 2,2 é menor que 2,5. Ok, vamos utilizar esse valor. Tá? Se esse valor resultar maior do que esse, adota esse que é o máximo. Aí calculamos a excentricidade de segunda ordem na direção x. E2x igual a expressão aproximada, né, da curvatura da linha elástica senoidal do pilar. LE ao quadrado sobre 10, 1 sobre R. LE, x, já que estamos calculando E2x. 280 ao quadrado sobre 10 e 1 sobre R. Resulta em a excentricidade de segunda ordem, 1,75 centímetros. Veja que esse valor é muito importante, vamos utilizar lá na frente. O momento fletor de segunda ordem na direção x, m2dx, é esta equação, onde nós temos esse valor é o E2x, 1,75 vezes nd, 1.554. Resulta o momento de segunda ordem na direção x, 2.720 kNc, um valor também bastante importante que nós vamos utilizar lá na frente. Agora, nós vamos calcular o momento total na direção x e na direção y, sabendo que direção y não é a preponderante. Nós podemos iniciar aqui visualizando os momentos fletores que atuam no pilar. Então vejam aqui o pilar, 20 por 70. O momento de primeira ordem, a excentricidade de primeira ordem, E1, na direção x. Os momentos fletores que atuam na direção x e na direção y. Na direção y é só o momento mínimo, como está aqui. 5.594. Já na direção x, nós temos, além do momento mínimo, nós temos também o momento de primeira ordem, M1DA, aqui no topo, 2.170, e na base, negativo, 2.170, tá? E temos aqui o momento máximo de segunda ordem na direção x, que acontece a meia altura aqui do lance do pilar. Estamos considerando o pilar de nós fixos, elemento isolado e contraventado. Então, o momento máximo de segunda ordem, que acabamos de mostrar, 2.720. O que vamos fazer? Calcular o momento máximo na direção x. Onde ele ocorre? Somando este momento de segunda ordem com o mínimo, ou somando esse de segunda ordem com um momento aqui numa seção intermediária C. Vejam que na seção intermediária C, que é na metade desse comprimento aqui, que é o LE, 280 centímetros, o momento na seção intermediária C é zero, mas a norma manda considerar um momento que nós vamos calcular, M1dC, na direção x. Nós vamos calcular, é o momento que nós vamos considerar na seção intermediária C, que não é zero, embora aqui pela geometria seria zero, né? Tá bem? Então nós vamos calcular qual é o momento maior. Este de segunda ordem somado com o de primeira ordem na seção intermediária C, ou este de segunda ordem somado com o mínimo, tá? Nós separamos aqui o cálculo do momento total na direção x para a seção de extremidade, topo ou base aqui são iguais, ou uma seção intermediária C, tá? Então nós temos que aplicar essas equações. Essas equações nós já mostramos para vocês teoricamente lá na página 66. Aqui, ó, figura 68, página 66, estão aqui. O que nós vamos fazer? Veja, direção x, seção de extremidade, o momento total vai ser o maior entre o momento MA ou o momento mínimo.
E na seção intermediária, como eu havia comentado, qual vai ser o momento total? O momento de primeira ordem na seção intermediária C com o de segunda ordem ou de segunda ordem com o mínimo? Vejo que na direção X, nós temos aqui dois momentos totais. Vamos adotar o maior. Nós vamos aplicar esta equação aqui no cálculo, tá? Repetindo, MD total para a extremidade, nós temos esse momento ou este? É 2.170 e 3.263. Portanto, o maior é o mínimo, 3.263, tá? E agora na seção intermediária C. Na seção intermediária C, a norma diz para aplicarmos esta consideração. O maior valor entre 0,6 do momento MA, somado com 0,4 do momento MB, ou 0,4 do MA. Então, substituindo os valores, vejam, olha, 0,6 vezes 2.170, mais 0,4 vezes o momento em B, que é negativo, menos 2.170, resulta 434. E 0,4 MA, 0,4 vezes 2.170, resulta 868. O maior dos dois é o momento em C, 868. O que acontece? 868, ele é menor do que o mínimo. Então, nós vamos fazer o cálculo do mínimo com o momento de segunda ordem, como está aqui, olha, 3.263 com o de segunda ordem, 2.720. E assim, vamos obter o momento total na direção X para a seção intermediária. Qual é o maior momento na seção intermediária? É esse com o mínimo. Não podemos adotar um momento de primeira ordem menor do que o mínimo, tá bem? Agora eu vou mostrar o mesmo cálculo, qual? Do momento total na direção X e na direção Y, só que fazendo o desenho das excentricidades, o mesmo método da curvatura aproximada, tá? Também considerando o momento fletor mínimo. Está explicado aqui, tá bem? Vamos para a próxima página. Agora, veja, nós temos aqui para a seção de extremidade as excentricidades. Veja, deixa eu pegar a página anterior. Se você olhar aqui nos momentos fletores, ó, para entender, a seção de extremidade do topo A e a B são iguais. Qual é a excentricidade que nós vamos considerar? A maior devido ao momento M1A ou o momento de primeira ordem mínimo. Nós temos aqui, na situação de projeto, a excentricidade E1x. E1x, porque na situação de projeto, o pilar está submetido a esse e esse momento de primeira ordem, tá? E1x é igual a 1,40. 1,40 desse momento de primeira ordem MA. Tá aqui, na situação de projeto. Mas, na primeira situação de cálculo, nós vamos colocar como excentricidade na direção X a maior entre E1x e E1x mínimo. E1x mínimo é 2,10, é maior que 1,40, então consideramos 2,10, a maior. Na direção Y, nós não temos, né, outro momento fletor além do mínimo, então vamos colocar a excentricidade relativa ao momento mínimo na direção Y, que é 3,60, que é o que está aqui. Esta primeira situação de cálculo interessa para nós, porque está na direção X. Agora, vamos calcular a seção intermediária C. Nós vamos calcular a excentricidade de primeira ordem na seção intermediária C, aplicando aqueles coeficientes de 0,6 e 0,4, 0,6 vezes E1xa, que é 1,40, como mostramos lá, mais 0,4 vezes a excentricidade de primeira ordem devido ao momento MB,
que é negativo, portanto a excentricidade é negativa. Nós tínhamos mostrado isso lá no desenho de uma página anterior, relembre. Resulta 0,28. Ou 0,4 vezes E1xa, que é 1,40 positivo, portanto 0,56. Está aqui a conclusão, o maior dos dois valores. Então desenhamos aqui na situação de projeto da seção intermediária C, 0,56. Equivale ao momento M1DC, X, 868, tá bem? Agora, nós vamos acrescentar as excentricidades que temos na direção do eixo X. Quais são as excentricidades? E2x, lembram que nós temos efeito de segunda ordem na direção X. Então aqui está, 1,75 o E2x. E a excentricidade de primeira ordem, nós temos que comparar a E1xc com a E1x mínimo. A mínima é 2,10, como nós já tínhamos colocado aqui, né? Então vamos repetir aqui a maior, E1x mínimo 2,10, com mais E2x temos uma excentricidade total EX de 3,85 centímetros, tá bem? Na direção Y, o próprio E1y mínimo 3,60. Agora vamos fazer o cálculo do momento fletor total na direção X. Qual que é a excentricidade que nós vamos considerar para o cálculo? Veja, na direção X nós temos duas excentricidades. Na primeira situação de cálculo da seção de extremidade, 2,10. É menor que 3,85, portanto, vamos considerar a maior, 3,85. E aqui está, 3,85 vezes ND 1554, resulta 5.983, que é o momento que nós tínhamos calculado aqui, com os momentos fletores. Vejam aqui o mesmo valor, obviamente, né? E na direção Y, que não nos interessa, mas didaticamente mostramos, ND vezes a excentricidade na direção Y, 3,60, resulta o mesmo momento, 5.594, que equivale ao momento fletor mínimo. Agora, na sequência, item 3, vamos aplicar a equação da norma. O mesmo método do pilar padrão com curvatura aproximada. Veja, é uma terceira opção aqui para você calcular o momento total. O nosso objetivo no pilar é calcular o momento fletor total na direção crítica. Eu mostrei dois procedimentos que eu acho mais didáticos, né? Mostrando os momentos fletores com seus diagramas, a sua variação ao longo da altura do pilar, ou por meio das excentricidades que ocorrem nas seções importantes, que geralmente são as seções de extremidade e uma seção intermediária, buscamos um momento máximo ou total na direção crítica. Agora, eu vou aplicar essa equação da norma, onde a gente não desenha nada. Então, se você já tiver entendido, pode vir direto para cá, tá bom? A equação da norma, MD total igual a alfa B vezes M1DA mais ND vezes LE ao quadrado sobre 10, a curvatura 1 sobre R. Obviamente que esse momento tem que ser maior que o de primeira ordem que ocorre. E também esse parâmetro aqui, alfa B M1DA, tem que ser maior ou igual ao momento fletor mínimo. Fazemos para as duas direções, sabendo que a direção X é que interessa, né? Alfa B para a direção X é 1. O momento M1DA, aqui você considera o momento MA, porque é o maior relativo ao MB. No caso, os dois momentos são iguais, então 2.170. Vezes 1, 2.170. Esse momento tem que ser maior ou igual ao mínimo, que é 3.263. Tá, não é. Então, nós vamos considerar o mínimo e colocar aqui nesse valor. Alfa B, M1DA substituído pelo mínimo, tá? Mas, agora, esse aqui é o momento de segunda ordem, M2DX. 1.554 ND e a excentricidade de segunda ordem E2x, que é o 280 ao quadrado sobre 10, como está aqui, e a curvatura. Resulta 5.000
983 kNc. Tem que ser maior, obviamente, que o momento de primeira ordem solicitante, como era de se esperar, né? Então vejam que o momento total na direção x, que é o que nos interessa no cálculo da armadura, nós já calculamos aqui, ó, o mesmo valor, e pelos momentos fletores também aqui, tá? Então vejam os três procedimentos diferentes, chegamos no mesmo momento. E na direção y, o mínimo. Como eu disse, você escolhe qual procedimento que você quer adotar. E agora vamos aplicar aqui o outro método simplificado do pilar padrão com rigidez capa aproximada. Nós temos esta equação do segundo grau. Vamos substituir os valores numéricos nessa equação. Quais? O H é o HX. Nós vamos fazer direção X, que é aquela onde ocorre o efeito de segunda ordem, tá? Nós aplicamos esta equação do segundo grau na direção onde ocorre momento fletor de segunda ordem. Esta equação é para estimar o momento total, olha que aparece aqui ao quadrado e aqui, para estimar ou calcular este momento total, considerando o momento de primeira ordem, que aparece aqui na equação, e aqui, ó, o máximo é o MA, né? E na direção onde ocorre o de segunda ordem. Então, esta equação, ela compõe o de primeira ordem com o M2, tá? De uma maneira aproximada. Qual maneira? Com a rigidez kappa. É a rigidez do lance do pilar de maneira aproximada. Na direção X, vamos seguir a equação. 19.200 M2 SD total, 3.840 H, direção X, HX, a largura do pilar, 20. ND, 1.554, lambda, direção X, esse é o lambda X, está lá no início da resolução do nosso pilar, 48,4 ao quadrado, vezes H, X, 20, ND, 1.554, menos 19.200, alfa B. Alfa B, qual? BX, direção X, que nós vimos lá atrás, que é 1. E M1DA. M1DA tem que comparar com o momento fletor mínimo. O momento fletor mínimo na direção X é 3.263, é maior que o de primeira ordem. Então, colocamos aqui o momento mínimo, 3.263, vezes MSD total, como está aqui na equação, menos 3.840 vezes o alfa B, X, 1, HX, 20, ND, 1.554, novamente M1DA, vamos colocar o mínimo, que é maior, 3.263. Resolvemos a equação do segundo grau, chegamos aqui no momento, com esse processo aproximado, 4.943 kNc. Vejam que esse procedimento resultou um momento fletor menor que nós tínhamos calculado com o outro processo simplificado de 5.983, praticamente 1.000 kNc a menos. E, obviamente, então, que esse processo com capa aproximado vai resultar numa armadura menor. Geralmente resulta com esse processo uma armadura menor do que com outro processo simplificado, tá? Vamos mostrar a armadura para a direção X, pegando o ábaco de flexão reta de Venturini. Vamos calcular o Mi. É na direção X, então MD total X, 5.983, estamos fazendo para a curvatura aproximada, tá? Rigidez aproximada está mais abaixo, o cálculo da armadura. H na direção X, HX é 20, não pode errar aqui por 70, errou. Área do pilar, FCD, resulta 0,12. Se fizer pela excentricidade, e x
vai chegar no mesmo Mi. Deixa eu pegar aqui, olha, das situações de cálculo que nós tínhamos aqui, com a excentricidade, nós já tínhamos visto que x 3,85 resultou o momento, né? Vamos utilizar essa excentricidade, a maior na direção x. Multiplicando pelo Ni 0,62 dividido pelo Hx20, o mesmo 0,12 que calculamos com o momento fletor. D'x sobre Hx. D'x foi dado 4 centímetros, o Hx é 20, resulta a relação 0,20. Aí temos que escolher um ábaco com essa relação. O que acontece? Às vezes, esta relação, como a gente vai ver em outros exemplos, vai resultar, por exemplo, 0,30. Aí não tem ábaco 0,30. Você vai pegar o ábaco com a relação mais próxima. E aí funciona assim. Se você pegar um ábaco com relação d'H sobre H maior do que a que você tem no cálculo, você vai estar a favor da segurança. Se você adotar um ábaco com relação d'H sobre H menor do que o seu valor, você vai estar contra a segurança. Aqui no caso, um ábaco muito bom é o A4, como já mostramos para vocês. Entrando nesse ábaco com os valores Mi 0,12 e Ni 0,62, nós vamos encontrar a taxa de armadura ômega de 0,19 e a armadura do pilar, que é esta equação, tá? E resulta em 10,92 centímetros quadrados. Quero falar um pouquinho sobre o ábaco de flexão normal ou reta. Aqui na parte inicial tem um resumo da formulação e aqui no restante, é bem grosso, nós temos aqui os ábacos, tá? Um monte. São os ábacos A, que vai até 90 e pouco, ó. Acabou. 96 ábacos para CA50 que nós temos hoje. E vejam, cada ábaco tem um arranjo de armadura. Por exemplo, este 95, relação d'H sobre H, 0,15. Olha a quantidade de barras, 22 barras, sendo nesta face aqui 3, por isso está 3 e 22 é a total. E como é que nós temos que colocar essas armaduras, 22 barras? Colocando essas barras aqui numa direção perpendicular à excentricidade da força normal, aquela história que eu já expliquei para vocês, tá? Ou se você considerar ND vezes E, é esse momento fletor. Então, você tem que colocar essas barras nessas duas faces na direção do dedão. Se pegar, por exemplo, esse outro ábaco aqui, olha, o A73, relação d'H sobre H, 0,15. Ele também tem, veja que ele tem o total de 18 barras. Ele também tem para 0,10, para 0,05 aqui, e não tem para 0,20, é só 0,05, 0,10, 0,15. Então a história, você vai ter que colocar 6 barras nessa face, que é aquela face do pilar paralela à excentricidade e da flexão composta normal, e outras barras aqui perpendiculares, tá? Então, o que acontece? Esses ábacos são um pouco complicados de serem escolhidos, porque você, teoricamente, se escolher um ábaco como esse, você tem que colocar as 18 barras com essa configuração, com esse arranjo. Se você mudar, não colocar essas barras aqui, por exemplo, aqui e aqui, e colocar todas aqui nas faces maiores aqui do desenho, essas curvas já não são válidas, porque essas curvas foram traçadas em função da posição de cada uma dessas barras. Por isso houve a necessidade para traçar esses ábacos, essas curvas, só com o advento do computador, do programa computacional. Alguns malucos fizeram no século passado alguns poucos ábacos, mas fizeram na mão. Aqui, por exemplo, este ábaco, nós temos já o contrário, 22 barras, mas a maioria delas aqui, ó, e 3 só nessa face. Ou seja, a armadura, a quantidade grande de barras é paralela à excentricidade.
tá? Voltando aqui, ó, nós temos o ábaco A1, que é este ábaco igual o A2, o A3, o A4 e o A5. Tem 5 ábacos com o mesmo arranjo, metade da armadura sem especificar qual o número de barras. Por isso esses ábacos são muito bons, do A1 ao A5. E cada um com uma relação. A1, 0,05 para D' sobre H. A3, 0,15. A5, que está aqui, cadê? A5 é o máximo. D' sobre H, 0,25. Tá? Então, nós vamos usar o A4, que está aqui nesta página. D' sobre H, 0,20. Metade da armadura nesta face e metade nessa. Quais faces? Veja, você tem que ver lá no seu pilar a armadura numa linha perpendicular à excentricidade. Ou na direção do momento, que solicita e que dá origem a essa armadura. Armadura na direção do dedão aqui, do polegar, né? Tá? Nós temos o Ni 0,62 e o Mi 0,12. Vamos pegar 0,12. Aqui, ó, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 30. 0,12, um pouquinho mais. E 0,62, 0,6, 0,7, 0,8. Então tá por aqui, ó. Mais ou menos aqui. Tá? Veja, 0, a curva do ômega, 0,10, 0,20, 0,30. Então tá entre 0,10 e 0,20. Por isso que eu coloquei 0,19. Tá aqui assim mais ou menos, ó, próximo da curva 0,20. Por isso eu pus ômega igual a 0,19. Ah, uma coisa, porque aproveito para dizer. E se você tiver um ponto dentro dessa região aqui? Veja, será ômega igual a 0. Taxa de armadura mínima quando tiver um ponto aqui dentro, tá bem? Imagine que fosse 0,05, 0,5, seria esse ponto. Está abaixo do ômega 0,0, então armadura mínima para o pilar, tá bom? Ômega 0,19. Calculamos então a armadura, como já havíamos mostrado, resultou 10,92. Vou fazer o mesmo agora com o momento fletor de 4.943 para o capa aproximado. Fazendo aqui um novo cálculo de Mi, já que o momento fletor agora é outro Mi, diminuiu de 0,12, diminuiu de 0,12 para 0,10. O mesmo ábaco A4, porque D' sobre H não mudou. O mesmo Ni. Resulta, veja, uma grande diferença. O momento diminuiu em 1000 kNc praticamente. Isso resultou um Mi diminuído de 0,12 para 0,10. E o ômega de 0,19 para 0,10, quase a metade. Portanto, um AS de 5,75. Bem menos do que os quase 11 que nós temos aqui, praticamente a metade. É diferença de processo de cálculo. Bom, agora nós vamos aplicar a excentricidade acidental, em substituição ao momento fletor mínimo, a opção que a norma nos coloca. Então, vamos olhar a figura 60, usar as equações 77 e 78, calcular o ângulo de inclinação θ1, 1 sobre 100 vezes raiz de H. H pode tomar como a altura do lance, o comprimento de flambagem aqui no caso, 2,80. Resulta esse valor em radianos. Vamos comparar com o valor mínimo, 1 sobre 300, 0,00598 é maior que o mínimo. Então vamos adotar o θ1, calcular. A excentricidade, aí deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Excentricidade acidental, por falta de retilaneidade, é o que nós podemos fazer aqui, como a norma diz. Falta de retilaneidade é isso aqui, como eu já mostrei para vocês, tá? EA, relativo a H sobre 2, que o Eurocode diz para considerar LE. Então, LE sobre 2, tá aqui. O EA é o θ1 vezes LE sobre 2, para falta de retilaneidade. Se for desaprumo, é esse valor aqui, do desaprumo do pilar, é o dobro.
que eu quero chamar a atenção? Que a excentricidade acidental por falta de retilinidade, ela é máxima na seção intermediária C, a H/2. E é zero nas extremidades, base e topo do lance do pilar, tá bem? Nós temos LEX e LEY são iguais, 280 centímetros. De tal modo que, se aplicarmos aqui no cálculo da excentricidade acidental, por falta de retilinidade, ambas as excentricidades acidentais na direção X e a direção Y é igual, 0,84. Tá? Que resulta desse valor. Θ1, 0,0598, vezes o LE, X ou Y, 280, dividido por 2, 0,84. Agora, veja, nós estamos considerando uma seção intermediária C. Por quê? A falta de retilinidade é lá na metade da altura do lance, que a excentricidade de primeira ordem é E1xC, o momento de primeira ordem C que atua na seção intermediária. Nós já calculamos 0,56 E1xC, tá bem? É na situação de projeto, tá? Aí, agora veja, não vai comparar com a excentricidade devido ao momento fletor mínimo, porque excentricidade acidental, você esquece o momento fletor mínimo. Então mantém essa excentricidade de primeira ordem aqui na situação de cálculo que vamos considerar somando as excentricidades na direção X, tá? E a X é a acidental que calculamos, 0,84, e nós temos a de segunda ordem devido à flambagem do pilar na direção do eixo X. Já tínhamos calculado 1,75, resulta 3,15 a excentricidade total. Na direção Y só temos a excentricidade acidental, portanto, vamos calcular a armadura com essa excentricidade total EX, que é o que está aqui na sequência. Vamos calcular um novo Mi, é o Ni 0,62, EX 3,15, HX 20, resulta 0,10. O mesmo valor de D' sobre H, o mesmo Ni, portanto 0,10, como fizemos no cálculo da rigidez aproximada, 5,75. Está aqui, 5,75. Praticamente os dois processos aqui, esse de rigidez capa aproximada com momento mínimo, coincidiu com o cálculo com a excentricidade acidental, mas foram praticamente metade da armadura resultante da curvatura aproximada. De modo geral, o processo da curvatura aproximada resulta armadura maior do que o processo da rigidez aproximada e com a curvatura aproximada, mas com a excentricidade acidental ao invés do momento fletor mínimo. Então, se você quer fazer de uma forma mais conservadora, pelo menos todos os cálculos que nós fizemos em momentos de pilares aqui, na apostila inteira, diversos exemplos, de modo geral, o curvatura aproximada com momento fletor mínimo é o que está resultando a armadura maior dos três procedimentos, tá bem? Eu ia explicar o segundo exemplo, que está aqui na sequência, mas está muito tempo já de vídeo e aula para vocês depois, então é melhor eu separar e explicar esse exemplo 2 em um outro vídeo. Muito obrigado, vamos estudar para aprender a dimensionar os pilares.